acompanha. Eu sou Daniela da Uffenbach Pompeu e estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast, o episódio de número 15. E se você não conseguir acompanhar os sábados às 10 da manhã pela Rádio Porto Gravatá, você pode ir no nosso canal do YouTube ou do Spotify, Vivi e Aprendi Podcast, e também nos acompanhar no Instagram. Lá você acompanha os cortes, os melhores momentos de cada episódio. Bom, hoje eu tenho um convidado que é muito especial para mim. Ele é um amigo pessoal, mas ele traz para mim uma sensação de paternidade, uma figura paterna. Verdade. É o Dr. Ricardo de Alcântara Rodrigues, ele que veio lá de Lauro Miller. Na verdade, ele é natural de Recife. Ele é pai da Bia, do Vinícius, do Vitor, casado com a minha amiga Kika. Um beijo pra Kika. O Dr. Ricardo, ele é bacharel em Direito, ele é especialista em Direito Criminal, só lida com coisa tranquila. Ele é membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de Santa Catarina há 21 anos. Ele é laçador, gosta de estar no meio de animais, tem uma cachorrada, tartaruga, tudo quanto é bicho tem lá no meio do sítio dele, que é o refúgio, o lugar que ele gosta de estar. Fiquei sabendo que ele já foi atleta de hipismo, foi campeão do estado de Recife? De Pernambuco, de hipismo. Ele é uma pessoa que é muito prestativa, tem muita sabedoria, sempre tem aquele conselho certo na hora certa, e vai ser uma conversa de muitos ensinamentos. E eu fiquei sabendo até que ele já teve programa de rádio. Então ele vai dar uma aula aqui hoje pra gente. Muito obrigada, seja bem-vindo. Sei que a agenda não é fácil e tirou um tempinho pra vir nos visitar e gravar esse episódio. O que eu vou te dizer? É muita emoção, tá? Não é o Roberto Carlos, mas é muita emoção, né? É uma satisfação muito grande. Eu quero cumprimentar os teus ouvintes ou espectadores, né? Quem sou eu para dizer que vim trazer algum ensinamento efetivamente? Eu vim trazer o dia a dia da nossa vida. Isso é a nossa vida, tá? Você e o Leonardo são pessoas extraordinárias e, além da Celina e do Germano, na nossa vida, representam muito pra gente. A amizade, o carinho, o respeito, são muito importantes na nossa vida. Eu e minha família, né, e eu resumo assim, minha família, vivenciamos isso. Hoje eu tenho imagens, por exemplo, da Celina lá no sítio, né, com o Germano, e que são guardadas para a eternidade, não só na minha memória, mas também no nosso álbum de arquivos de fotografias e filmagens, né? A vida é assim, Dani. Eu estava conversando com você antes de iniciarmos o programa. Cada segundo da nossa vida existe uma motivação, existe uma justificativa. Isso tudo é muito importante, isso tudo é experiência. Eu tenho anotado muito, né? Depois que a gente vai amadurecendo, vai ficando mais maduro na vida, a gente vai observando o sentido da vida, né? A gente vai começando a conhecer as pessoas até no olhar, né? Como você disse, eu sou especialista em direito criminal, em direito penal, né? E aí você falava, não, você tem poder de convencimento. Não é só, não é o poder de convencimento. Hoje eu já tive algumas experiências na minha vida que a gente vai transmitindo aquilo que a gente sente. Evandro Lins e Silva, que para mim foi um dos maiores criminalistas do Brasil, né? Ele dizia sempre o seguinte: convença com o coração. Você sabe, você naquele dia de fazer o seu júri, você está inspirado? Ótimo, melhor ainda. Mas você não está inspirado? Fale com o coração. Mas para você falar com o coração, você tem que ter conteúdo. Você não pode simplesmente chegar e dizer, eu quero contar essa história. Não, você tem que viver aquela história, você tem que sentir, você tem que estudar, você tem que conviver com os fatos, né? O que é na vida de um profissional o improviso? O improviso é nada mais, nada menos do que a sua adequação
ao que você conhece, ao que você tem de conhecimento, ao que você buscou de conhecimento. E o que é o conhecimento? É você tirar um pouco de cada acontecimento que já passou. É você buscar o conhecimento de um, de outro, e você vai somando, e ali você aproveita, aquela lição você aproveita. Isso é o conteúdo da sua vida. Na vida a gente tem várias etapas, muitos qualificam assim, fase boa, fase ruim. Para mim sempre foi fase boa. Você tem que olhar a vida com otimismo. Tudo é bom. O Brasil está enfrentando dificuldades. Não, o Brasil está vivendo, está adquirindo experiência. Mas o político A, B ou C é isso, é aquilo outro. Não, não é o político. São as experiências que vêm daquele político. Você tem que aproveitar e você tem que tirar o que é bom. Não adianta você querer viver no que é negativo, você tem que viver o que é bom. Falando de fases, porque você falou assim, a vida, né, nós temos fases, e você teve a sua fase lá em Recife, morou no Rio de Janeiro, veio para Santa Catarina, morou em diferentes cidades também. O que você traz de Recife? De lembranças boas, de aprendizados, de histórias de Recife? Até que idade você ficou lá? Eu terminei a faculdade e eu vim embora para o Rio de Janeiro. Então ficou até a mocidade em Recife. Até a mocidade, até 24 anos. Eu me formei com 24 anos, né? E aí vim para o Rio de Janeiro. Mas eu tinha um projeto de vida. Aliás, a minha vida sempre foi projeto, né? Às vezes um projeto diferenciado dos corriqueiros, né? Mas a minha vida sempre foi um projeto de vida. A cada passo que eu dou é um projeto de vida, né? No primário, por exemplo, quando eu estudava no colégio primário, que eu era criança, eu tinha um projeto de vida. Eu estudava naquela época tinha preliminar A, B, que era a fase de educação, né? E eu estudava num colégio, num instituto, né? Que só tinha o primário, que ia até a 5ª série de admissão, mas eu só fiquei até a 1ª série, porque dali eu busquei convencer meus pais a me matricularem no Colégio Marista, porque eu tinha amigos que já estudavam no Colégio Marista e eu tinha uma adoração pelo Colégio Marista. Hoje nós temos um grupo de ex-alunos do Colégio Marista. Nossa, né? Daquela época. Daquela época. E nos comunicamos. Eu vejo, eles fazem um encontro anual, né? Eu faço parte desse grupo e esse ano eu estou me programando para ir nesse encontro. E tem alguns amigos meus daquela época que eles se encontram mensalmente no mesmo local, no restaurante ou no clube, e as histórias são as mesmas, né? Mas com novas pitadas de emoção, ou de alegria, ou de recordação. Então, tudo foi assim. Eu fui estudar no Colégio Marista. No Colégio Marista, eu tinha, não sei se a palavra seria assim, mas eu tinha verdadeira adoração pelo colégio, né? Eu amava aquele colégio, assim como todos eles. Todos os meus ex-amigos e ex-alunos maristas, a gente tinha um ditado que dizia assim, você nunca é ex-marista, né? Uhum. Você, uma vez marista, sempre marista. E o que tinha lá que te encantava tanto? O conteúdo espiritual. O conteúdo espiritual. Lá eu fazia todos os esportes, lá eu gazeava aula. A gente chamava gazear aula, matar aula, né? Eu escapava simplesmente não por não querer ter aula, mas eu tinha uma sensação assim de paz no colégio. Era semi-interno, né? Semi-interno. Tinha um internato que não funcionava mais, mas era o semi-interno. Então você passava o dia todo lá. Eu chegava no colégio, eu levantava às 6 horas da manhã para ir para o colégio. As aulas começavam às 8. Mas eu levantava às 6 e ficava insistindo para o meu pai já me levar, porque eu adorava estar lá. Lá eu sentia uma paz imensa. E ali eu construí a minha educação, né? Claro, a gente diz assim, a educação, mas lá eu forjei a minha educação, tanto eu como meus irmãos. Eu tinha um irmão que estudou no colégio salesiano, tudo colégio religioso, né? O meu irmão mais novo estudou no Colégio Marista também comigo, e a minha irmã estudou no colégio religioso também, que chamava-se Nossa Senhora do Carmo, né? Nós aprendemos muitas coisas. Eu, particularmente, forjei a minha personalidade ali no Colégio Marista. Ali eu aprendi a ser
humano, ali eu aprendi a ser fraterno, ali eu aprendi a ser um amigo leal. E aprendi uma das coisas mais importantes na vida da gente, chama-se humildade. Quanto mais você sabe, mais você adquire e tem humildade. Você não é arrogante, você não é vaidoso, você não você é uma pessoa simples. Isso não quer dizer que seja uma pessoa desleixada. Você é uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Que você dá valor a todas as coisas que são importantes de valor, né? E tem alguma história lá da escola que você traz com muito carinho? Seja ela por ter sido engraçada, ou ter sido trágica, ou ter sido algo que te empoderou, que te fez acreditar em si mesmo, que te emocionou? A minha vida é uma emoção, Dani. Eu falar para você, eu me emociono. Qualquer coisa que eu vou falar, eu já começo a me emocionar. E dizem... Só não ganha da Kika. A Kika deve chorar em comercial de margarina, né? A Kika não tem como superar, mas tudo bem. Verdadeiramente não tem. E a Beatriz está vindo no mesmo ritmo. Na mesma linha, tá. A Bia está vindo no mesmo ritmo. Tudo é emoção, né? Eu acho que talvez seja por isso que quando eu bateu o sinal entre eu e a Kika, né, fez com que houvesse essa ligação, que é aço, né? Foi soldado, foi forjado num fogo só, né? Então, às vezes a gente interpreta assim, tem tantas coisas na vida que a gente tem que interpretar. Por exemplo, o casamento. Eu sou eu, você é você, eu sou o marido, você é a mulher. Não é uma disputa, gente. O casamento, quando está lá escrito nos anais da Bíblia, que diz que o casamento é um só, você se transforma em um só, não é você se anular, é você se forjar dois em um. Isso é casamento. Mas isso é forçado? Não, tem que ser espontâneo. Como é que é espontâneo? Eu te dou um exemplo assim, tem coisas na minha vida, tipo assim, eu e a Kika, eu penso uma coisa e vou falar, ela já falou. Eu penso uma coisa em fazer, ela já diz, quem sabe fazemos assim. É bem impressionante, é uma sintonia. Sim, isso é perceptível em quem convive com vocês, para quem convive. Já começa a me emocionar, viu? Não dá para falar muito dessas coisas. Mas é assim, isso não quer dizer que você tem desacerto. Não, você tem discussões. Acertar os ponteiros. Claro, sim. É natural. Da catástrofe do universo é que se forjaram os planetas. Foi as explosões, né, do universo que foram forjados os planetas. Então isso é a vida. São das explosões, que é uma das minhas características, ser explosivo, muito embora não aparenta. Não aparenta. Tá? Mas sou explosivo. Eu sou enérgico e explosivo mesmo, né? Só que eu me controlo em seguida. Mas isso vem de uma formação dentro de disciplina? Olha, eu tive assim uma disciplina que como é que eu vou te dizer? Foi enérgica, mas ao mesmo tempo cordial, né? Para você ter uma ideia, minha mãe era mais enérgica do que o meu pai. E você quer queira, quer não queira, você tem uma aproximação maior. Eu tinha uma aproximação maior com meu pai. Veja, e isso não é por acaso, né? Não é por acaso. O universo conspira com você. O meu pai saiu de Santa Vitória do Palmar, que é fronteira do Rio Grande com o Uruguai. Os meus avós eram uruguaios, né? Moravam no Rio Grande, em Santa Vitória do Palmar. A fazenda deles era extrema, de um lado Brasil, de um lado Uruguai. E ele saiu de lá, veio para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro para Recife. Eu saí de Recife, vim para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para o sul, ou seja, Santa Catarina. Fez o caminho inverso. O caminho inverso. Então, não é por acaso. E aí, o que você foi procurar no Rio de Janeiro? Qual era o seu projeto no Rio de Janeiro? Na verdade, o projeto no Rio de Janeiro era um pulo para mim ir para a Alemanha, porque a Alemanha tinha o direito penal mais desenvolvido do mundo. Era no contexto do direito criminal, direito penal, era muito mais evoluído do que a Itália.
aonde tinha o maior penalista do mundo, que era o Bettiol. Então, tanto que eu comecei a estudar alemão, para me preparar para ir para a Alemanha, estudar, buscar os conhecimentos. Eu sempre fui apaixonado por direito criminal, principalmente quando envolve a personalidade, o ser humano, o sentido da pessoa. Aí muitas vezes as pessoas perguntam: mas você defende bandido? Não, não defendo bandido. Nós defendemos o ser humano. Todo ser humano erra, tem aquela possibilidade de errar. E isso não quer dizer que ele é uma pessoa... Olha, o criminoso em si, o sujeito cometeu um crime bárbaro. Perfeito, o ato dele é repudiado. Mas não ele como ser humano. Ele tem um sentimento, ele teve um desvio. Uma vez eu expliquei isso no júri, que é importante a gente saber. Quando você é formado, ou seja, quando o homem e a mulher se unem ou se aproximam para formar uma família, né? Ali já começa o sentimento daquilo que pode vir a nascer. Então, o sentimento que o namorado passa para a namorada, posteriormente noivo e noiva, e depois marido e mulher, esse sentimento vem amadurecendo. E ali vai se formando a personalidade do que pode vir adiante. Veja bem, o casal tem aquelas emoções, aquela vivência, né? E veja como são diferentes os futuros de cada pessoa ou de cada criança. Um casal ajustado, namorou certinho, noivou, casou. Esse certinho que eu digo é um bom relacionamento de amizade, né? Casou, programaram ou não programaram, mas tiveram o intuito de ter um filho e aquilo foi uma emoção quando souberam que tinham copulado um filho, né? Gerado uma criança. E assim eles curtiram 9 meses e foram aperfeiçoando, conversando com a criança na barriga da mãe e tudo mais. Bom, nasceu aquela criança. Você acha que essa criança vai vir com algum trauma na vida? Não vai. Certamente que não vai. Agora veja o outro lado da moeda. O cidadão namora, né? O rapaz e a moça casam, namoram, noivam, casam, né? Tem dificuldades, né? Um já adquiriu algum problema de vício, coisa assim, já se envolveu com alguma coisa, tem uma certa dificuldade, né? E ali começa um atrito. E quando a mulher fica grávida, ele não é tão cordial quanto deveria ser, não é tão parceiro quanto deveria ser, e já começam os atritos. E quais são as emoções que transmitem para aquela criança? Emoções desreguladas, desequilibradas. E com isso vai se avolumando, às vezes até chega ao ponto do marido bater na mulher. E isso transmite o trauma para a criança. A criança nasce e vai frequentando aquilo, vai vendo, e ali vai se acentuando, um em harmonia, outro em desarmonia. E aí, qual a probabilidade daquele que está resultado de uma desarmonia dar certo? Vai ter que ser um herói. E a maioria das pessoas, dos casais, a maioria tem esses desajustes, porque não estão preparados para essa união, tanto que hoje o mundo está mudando, né? Isso aí vai refletir no ser humano futuro, vai refletir. Sujeito, por exemplo, que mora lá no Rio de Janeiro, numa favela, lá no morro, numa favela, né? Tem que acordar, onde se cria a criminalidade, que eu digo, né? Ele sai de casa 5 horas da manhã, para pegar um trem lotado, no meio do caminho pega um ônibus para chegar no serviço às 8 horas. Trabalha até o final do dia, 6 horas, 6 e pouco, faz o mesmo trajeto de volta, ninguém sabe se ele teve uma boa alimentação ou não, para no final chegar em casa por volta das 10, 11, meia-noite, no outro dia a mesma rotina, mal alimentado. Qual a tranquilidade, qual a possibilidade de harmonia que ele tem no lar? Difícil, muito difícil, né? No final do mês recebe um valor que vamos dizer assim, que não cobre todas as despesas. Daí o que acontece? Aquela criança que nasceu naquele meio começa a se tornar
de mais idade, vai crescendo, vai convivendo com outros e aí descobre muitas vezes o furto, descobre a droga e ganha dinheiro com aquilo. Ele furta, vende um relógio, vai lá, furta hoje um celular, vende, ganha um dinheiro e começa a chegar em casa com um tênis novo, com dinheiro para a mãe fazer o rancho, para comprar tênis para os irmãos. E o pai, que era um cidadão honesto, íntegro, trabalhador, chega em casa, começa a perceber aquilo e começa a repreender. E aí o que acontece? A própria mãe se volta contra o pai. Você não traz o sustento para casa, quem está trazendo é ele. E aí você vai reverter a educação desse jovem como? Ao contrário, você vai se tornar bandido para botar para cá, dentro de casa, o que o filho está botando. E aí o respeito. E assim desenrola tudo, né? Essas são as nuances da nossa vida. Por outro lado, existem exemplos e exemplos ao contrário também, de jovens que vieram de lugares pobres, venceram na vida, conseguiram com muito esforço tocar a vida e vencer e se tornaram grandes profissionais, grandes seres humanos. Quando você vai lidar com uma situação dentro da sua profissão, defender alguém que cometeu algum delito, você vai a fundo na história para entender esse contexto todo ou não? Vou te explicar 2 pontos técnicos da coisa. Primeiro é o seguinte: eu como advogado, né, e atuando no meu escritório, levei a Kika, que se formou em Direito, para atuar no meu escritório. Daí, juntou a razão com a emoção. O que quer dizer isso? Vinha o fato para mim e ela chorava, e isso emocionava. Então, eu me abalava. Você tem que ter um certo critério. Você não pode se envolver diretamente com o problema do cliente. Você tem que ter um certo critério. Você tem que analisar. Claro, muitas vezes, e na maioria das vezes, o cliente chega para você já contando a versão defensiva dele. Sim. Tá? Então ele não chega para você para dizer: ah, doutor, eu cometi isso, isso, isso. Não, ele chega contando: eu fiz isso por isso, isso e isso. Então é aquela visão que você associa ao seu trabalho. Você não é ali o julgador. Eu não sou julgador e nem sou inquisidor. Eu sou o advogado de defesa. O que acontece? Muitas vezes você percebe um ponto aqui ou ali que tem que corrigir na defesa dele. Isso não quer dizer que você vai fazer ele mentir, não. Mas ele vai retirar daquela versão dele aquele fato que ele não precisa colocar para se defender. O direito penal é interessante por isso, porque o nosso Código Penal, o nosso Código de Processo Penal determina que ninguém pode ser julgado sem uma defesa. Está na Constituição. Você não pode responder um processo de crime sem ter um advogado de defesa. Tem que ter. E o Estatuto da OAB diz que você não precisa, né, se colocar no sentido de que você julga aquilo ali. Você não vai julgar, você vai fazer defesa. Você não é obrigado a defender, mas você pode recusar também. Mas você, se for fazer defesa, você não está autorizado a dizer: não, isso aqui o cara cometeu e tal, e eu vou defender esse mesmo. Não, você pode recusar. Tem muitos casos que eu recuso, não faço. Eu sei que o tribunal de júri é algo que te encanta, né? Que faz teus olhos brilharem, faz teu coração cantar, como se diz. Tem alguma história de tribunal de júri que te marcou demais durante esses anos como advogado? Tiveram vários, né? Tiveram vários. Eu me lembro bem que foi um dos primeiros júris que eu fiz. Eu era 4º ano de faculdade, então eu era estagiário de um escritório famoso lá em Recife, que tinha ramificações para o Rio e para o resto do Nordeste, né? E eu, uma certa vez, fui até Salvador, que era onde tinha o consulado grego, para fazer a tradução de umas certidões de casamento e nascimento gregas, né, para o Brasil, para poder fazer o processo era uma retificação de nome,
porque tinha uma letra a mais, uma letra a menos. Toda vez que a brasileira vinha ao Brasil, na hora de voltar, batia o problema no passaporte da filha, que era grega, né? E o marido dela era grego. Lá eu conheci o cônsul grego, né? E conversando com ele, como eu estou conversando aqui, né? Eu falo pouco, como você já viu. E ele percebeu que eu atuava no escritório criminal de advogados criminalistas. E ele tinha um caso na mão dele, que era de um grego, que tinha cometido um delito, ou seja, tinha cometido um homicídio dentro de um navio, né, em águas brasileiras, mas próximo de Recife. E esse grego foi preso quando o navio atracou. Ele foi preso em Recife, estava na Polícia Federal em Recife. Então ele precisava de um escritório em Recife e ele não sabia quem ia. E aí encontrou o cidadão. Daí eu vim com esse caso para Recife. Fui visitar o grego, levei um tradutor, porque eu não sabia grego, e ao olhar para ele, eu percebi que ele era inocente. Tinha cometido o delito, mas em legítima defesa. Isso me emocionou muito, porque foi difícil para eu convencer o meu pessoal do escritório, o principal advogado, que era o Braulio Lacerda, hoje já é falecido, de que realmente ele não, mas ele cometeu, Ricardo, o crime. Cometeu, mas ele agiu em legítima defesa. Mas como agiu em legítima defesa? E ali eu fui trabalhando a tese dele de defesa. Tanto que no dia do júri, o Braulio se afastou do processo e pediu para um outro, porque eu era estagiário, um outro advogado amigo dele, não do escritório dele, mas de outro escritório, assumir o caso e eu seria o assessor dele. Então eu faria a defesa e ele era representante. E o Braulio não tinha se convencido exatamente e passou adiante. E eu fui fazer. Era um júri federal, então você veja que foi para mim foi um acontecimento. Um acontecimento. O primeiro júri federal em Pernambuco, em Recife. Eu, estudante de direito. Os jurados, todos, com 2 ou 3 exceções, meus professores. Inclusive o diretor, o coordenador do curso de Direito da minha faculdade, da minha universidade. Né? Eram 2 juízes federais em Recife naquela época, e um não era meu professor, mas o outro era meu professor, e ele foi lá para assistir. Então era o foco daquilo ali. E aquilo deixa você fora do ápice, como diz a história, né? E eu me lembro bem que eu fiz o trabalho de defesa, consegui absolver ele, né? E me lembro até hoje a frase, eu acho que até já contei isso para ti, que um professor meu, que estava sentado ao lado do juiz, mandou para mim um bilhete, né? Pelo um outro colega de faculdade. Ele levou para mim, eu estou falando aqui, estou lendo aqui, vendo o que era, e eu pensei que era para terminar, e eu fui. Aí vi, o nome do meu cliente era Christos Coleopoulos. Tá? Então eu me lembro que eu terminei o júri dizendo aos jurados: a humanidade já condenou um Christos. Não queiram os senhores condenar novamente um Christos injustamente. E mostrei que tinha uma diferença quando ele falava e quando não falava. E se convenceram, graças a Deus, absorvi. Esse foi um dos fatos mais emocionantes da minha vida, né? Aquilo virou manchete, como diz a história em Recife, né? Mas tiveram outros casos também. Aqui, por exemplo, em Lauro Miller, eu fiz um júri que ele foi sensacional. Assim, sensacional que eu digo é o convencimento, né? Veja, eu fiz a defesa de uma moça que estava sendo acusada de aborto, de ter abortado. Aí eu peguei o processo no final, porque os advogados eram nomeados, vieram até um ponto, né? E quando vai para júri, eles recuam, pulam fora. E me deixaram, e o juiz me chamou e me nomeou, a juíza, no caso. Não, o juiz, era o doutor, agora esqueço o nome dele. E o caso era de um aborto, mas a guria tinha abortado com 6 meses. 6 meses de gestação. Isso não existe. Aí eu fui fazer o histórico dela. A primeira coisa que eu fiz foi chamá-la no escritório. Ela veio no escritório e eu mandei ela. Eu perguntei: você é católica? Sou. Então vá confessar com o padre. Vá confessar
com ele. E eu fui antes e conversei com o padre e disse a ele: olha, eu estou com esse processo assim, Ricardo, não posso te dizer nada, a igreja é contra o aborto, e eu também sou, mas eu quero uma luz. E quando isso era próximo da semana da quaresma, ali, depois da quarta-feira de cinza. Na quarta-feira de cinza eu fui para a fila receber a cinza. E o padre, né, me fez o sinal da cinza, né, da cruz, e bateu na minha cabeça. Isso para mim foi o sinal, eu fui para o júri e absolvi ela. Porque ninguém de sã consciência vai fazer um aborto com 6 meses de gravidez. E principalmente porque ela havia sido casada e tinha feito o tratamento para engravidar. E não tinha engravidado. O marido se separou dela por isso. Aí ela arranjou um outro namorado, né? E ficou grávida. E o médico que fez o tratamento, eu arrolei ele como testemunha. Então, tudo isso aí são emoções que vai envolvendo. Mas o pior de tudo é que eu olhava aquelas fotografias do feto e eu me lembrava dos meus filhos. E eu levava aquele choque. E tudo isso ocorreu por quê? Porque quando ela sentiu dores, foi para o hospital, uma magrinha, não aparecia que estava grávida, mas bem magrinha, ela não sabia que estava grávida. Quando ela foi para o hospital, o médico não examinou e simplesmente disse: isso é dor de rins. E passou o medicamento e mandou ela para o quarto, lá para a enfermaria, para fazer a medicação. Quando ela foi para lá, ela sentiu dores enquanto a enfermeira foi buscar o medicamento. E ela foi no banheiro, no que foi no banheiro, desceu a criança. No que desceu, correu todo mundo e tal. E aí veio a enfermeira: que foi, minha filha? O que houve? Eu abortei. Ela não provocou o aborto, ela abortou. E aquilo que é? É aborto. E essa palavra, eu abortei, levou ela a júri. Mas graças a Deus também foi absolvida. Também foi absolvida. Mas isso são experiências da vida, né? Que a gente vai tendo no júri. Você, quando senta ali, que você vai escolher, o advogado ele é experiente, ele escolhe a pessoa e tal. Não, você olha, quando chega, olha todos os jurados. Você olha as pessoas. E você se aproxima de uma por uma, pelo menos é o meu estilo, né? Se aproxima de um por um para você sentir a vibração. E você sente. E sente. Eu já tive ocasião em me aproximar de um, foi gerente de um banco, não vou dizer aonde, né? Mas ao chegar próximo dele, eu senti uma repulsa tão grande, que eu disse: não, esse não vai sentar nunca como jurado. E recusei ele, né? E recusei. E teve lugares. Em São Paulo, uma vez eu fiz um júri que o promotor, né, começou acusando, fez a acusação. Daí eu cheguei lá com 4, 5 livros, botei na mesa, que era o que eu normalmente levava, sabia que era aquilo ali. E o promotor chegou, eu estou sentado aqui esperando, e o oficial de justiça levando os livros lá, de carrinho de mão, lá para a mesa do promotor. Eu nem via ele do outro lado, e eu nem via ele. E fomos para o júri. Ele começou o júri e pau, né? No meio do caminho, me deu até uma dor de barriga. Saí, voltei. Quando eu voltei, ele terminou, me deram a palavra. Daí eu fui fazer a defesa, né? Era um caso de um caminhão. Aí eu mostrei um motorista com outro teria jogado o caminhão em cima do outro para matar e tal. Aí eu mostrei que era impossível acontecer aquilo fisicamente, porque eu peguei o carro e fui lá, fiz o trajeto, fiz as distâncias, né? Contabilizei no relógio, né? E tudo mais, e mostrei. Terminei minha fala. Naquela época era 1 hora, eram 2 horas de acusação e de defesa, depois meia hora de réplica. O juiz suspendeu os trabalhos, aí foi para a sala dele, me chamou, eu fui na sala dele e disse: o promotor vai pedir absolvição. Que bom. Ele se convenceu do que você falou. Voltamos, ele pediu absolvição e eu só fui agradecer. Essas coisas, essas experiências que você tem é que enobrece o direito, que eu sinto o direito. Eu sou uma pessoa que sou apaixonado por algumas coisas, né? Eu tenho paixão. Minha paixão maior é a minha família, não tenha dúvida disso. Meus animais e o direito. Para mim o direito é fundamental, né? Até porque eu sou muito, como eu disse, explosivo. E eu me apego muito a uma frase do Sobral Pinto, de que o direito
né? O direito, a advocacia não é profissão para os covardes. Então você enfrenta isso diariamente. Foi um dos pontos que me levou a fazer o direito, principalmente criminal. Porque determinada vez eu vi uma injustiça, eu não concordei com aquilo e eu me meti, né? E, Ricardo, dá para perceber nessa tua história toda, porque quando você falou do Marista, lá de quando você já era criança, você dizia, eu senti uma paz de espírito, eu senti a energia daquele lugar. E agora você vem contando histórias que você sente a energia das pessoas. Essa sua sensitividade, sensibilidade, essa busca espiritual que te guia no dia a dia, você percebe sinais de Deus? Sim, tudo. Como dizem os filósofos, né? Deus está presente em tudo. Eu não saberia viver sem Ele. Eu não saberia interpretar a vida, não saberia nem falar se eu não sentisse Deus. Em tudo tem Deus. Agora, Ele se representa de uma forma ou de outra, mas Deus está em tudo. A gente vive Deus, né? Eu me emociono muito quando eu falo sobre isso. A gente sente a presença dele em tudo. Às vezes você sente com a emoção boa, alegre, e às vezes você sente a presença dele, não ele em si, né? A presença dele naquele ser humano que desviou-se da vida e que é digno de compaixão. Então a compaixão é a presença de Deus. O amor é a presença de Deus, a paz é a presença de Deus, a alegria, o sucesso, o equilíbrio, tudo é presença de Deus. Sem Deus não existe nada. Ah, não, mas eu não acredito em Deus, eu sou ateu, não sei o quê. Não é não. Você acredita em Deus e vive Deus. Agora, você não quer dizer ou afirmar, porque é um hobby, é uma posição que você... no tempo de escola, diziam assim, para você entrar na faculdade, né? Você tem que ser incendiário. E quando você sai da faculdade, você é bombeiro. Esse é o sentido da coisa, é a vida. A juventude é Deus. Deus está presente em tudo. Você olha numa criança, você vê Deus. Você olha num adulto, você vê. Você olha um idoso, você vê Deus. Então não tem como você se afastar do grande arquiteto do universo. Ele está presente em tudo. Ele é tudo, né? E eu não sou nada sem Ele. Aliás, nós não somos nada sem Ele, né? Ele é tudo. Com certeza. Dá para perceber que o senhor gosta de uma vida sob pressão. Porque esporte é pressão. Você já praticou vários esportes. Eu brincava contigo antes dizendo, o que será que você não fez? Já jogou futebol? Já. Já foi lutador de alguma coisa? Já. Já fez hipismo? Já. E até hoje você tira lá no seu dia um tempo para treinar laço, para lidar com seus animais, com cavalo, com cachorro. Tem essa conexão com os bichos, né? Então, o que eu ia te perguntar é o seguinte, que você vive uma vida sob pressão, parece que gosta de se desafiar, mas ao mesmo tempo encontra um refúgio em algum lugar aí, em alguma conexão diferente. O que é essa conexão com os animais? E o que essa energia, então, dos animais te traz? Porque agora eu já entendi por que esses animais... Deve ter uma comunicação. Você conversa com os cavalos? Entende o que os cavalos... Deve ter alguma coisa aí. Se isso vai ao ar, vão me chamar de louco. Mas Dani, assim, eu converso com meus cavalos, com meus cachorros, né? São crianças. E você vê o seguinte, você não vê, você tem que estudar, tem que ter a mente aberta para tudo, tá? Eu encontro muito na filosofia e agora em pesquisas no esoterismo, no espiritismo, na própria Bíblia, na Igreja Católica, que eu sou católico, todas as respostas para o que você quer saber da vida. E aí você percebe o seguinte, que os animais são puros. Nós estamos aqui de passagem, aprendendo. Os animais não estão aqui aprendendo, eles estão nos ensinando. Você pega um ser humano e agride ele. Imediatamente ele vai ter uma repulsa a você e vai se preparar para ali se vingar. Você pega um cachorro ou um cavalo e bate nele. Ele balança o rabo para você.
certo? Então, isso é sinal de perdão a você, que é o mais importante na vida do homem, é saber perdoar, e assim mesmo. Então, os animais não têm evolução, eles já são evoluídos, eles vêm aqui para nos auxiliar na evolução. Esse é o conceito que eu tenho hoje, né? Independente de qualquer religiosidade. O conceito é esse. Você veja, eu converso com meus cachorros, eu tenho eles como crianças, meus cachorros, meus cavalos, o gado. Agora, se eu contar, vocês não vão rir, tá? Eu botei umas galinhas lá no sítio, eu troquei umas galinhas, e tem umas galinhas lá que eu vou todo dia. Que são todas amigas pessoais. Tem uma que vem me esperar na porta do galinheiro quando eu entro, a Mimosa, eu chamo ela de Mimosa. Quando as crianças forem lá, eu vou mostrar, tá? E ela me acompanha, eu vou recolher os ovos nos cantinhos que tem lá, que é preparado, né? Eu vou recolher, ela me acompanha e eu sou obrigado a fazer um carinho nela. Tá? Então, esse é louco, tá falando besteira. É a vida. Tudo que tem vida tem sentido. Você conversa com as árvores, com as plantas, você tem que conversar. Ela vai produzir muito mais, as folhagens vão produzir muito mais, as rosas, se você conversar com as roseiras, elas vão te dar rosas bonitas, lindas. Nossa, eu tenho experiência disso real. Exatamente. Eu tenho orquídeas. Perfeito. E inúmeras fases das minhas orquídeas que elas estiveram ruins, elas secaram, elas não deram flores. Óbvio que eu esquecia às vezes de molhar, mas me chamava muito a atenção quando eu as via secando, que eu refletia sempre. Eu não estou... E aí vem uma reflexão muito mais ampla, né? Sim. Porque assim, se eu não estou dando tempo para as minhas plantas, eu estou dando tempo para mim, de conexão comigo mesma, porque às vezes é isso, nós vivemos no piloto automático, né? Sim. O que o Napoleon Hill chama de ritmo hipnótico. A gente vive nessa superficialidade, esquece às vezes desses detalhes, desses momentos, e aí sempre que as minhas orquídeas estão bem, é sintomático de que eu estou dando atenção, exatamente, conversando, cuidando. E você transmite para eles. Sim. E o seu momento, ele é transmitido para tanto os seres os animais, quanto para as plantas. Se você está bem, você vê o animal feliz também. Se você não está bem, ele triste. Eu tenho um cachorro lá em casa, o Ralph, que é do meu filho. Conheço o Ralph. O Ralph, eu sento na mesa, ele vem e deita a cabeça na minha perna. E ele é um pitbull. É um pitbull, América. É uma América. E você viu, todas as crianças brincam com ele e fazem tudo. Aliás, lá no sítio não tem nenhum animal que seja, vamos dizer assim, agressivo. Todos eles são cordiais e convivem bem com todas as pessoas, seja quem for. Agora, claro, quando a gente não está lá, também não entra estranho, né? Uhum. Mas... E assim, você chegar no sítio, como eu chego às 5 horas da manhã, que o meu dia é um pouquinho... Você diz assim, mas arranja tanta coisa. Eu acordo às 4 horas da manhã. Faço café para a família, tomo meu café, troco de roupa e para o sítio. 5 horas, 10 para as 5 agora, tem sido 15 para as 5, 10 para as 5, eu estou no sítio. Uhum. A primeira coisa que eu faço, vou lá, cumprimento meus 2 cachorros, a Mel e o Sargento. Que é o filho dela. Vou lá, abro o quartinho de tratos, né? Os gatos já estão esperando ali. Boto trato para os cachorros, para os gatos, e eles estão ali, tudo junto. Tem que comer tudo junto. Não tem esse negócio de disparidade. Come tudo junto. E daí os cavalos já estão relinchando, porque estão me chamando. Eu vou lá, trato eles. Vou lá, trato os outros. Tem um potranco lá que nasceu, né? Que ele é sensacional de manso. Ele vem assim na mão, eu vou para onde eu vou, ele vem, parece um cachorrinho atrás de mim. E aí ontem mesmo o Vitor perguntou para mim, ô pai, quem é que vai domar esse potranco? Ele está com 5 meses, vai fazer 6 agora. Eu disse, olha, do jeito que ele está indo aí, eu acho que eu que vou domar. Então, tu não é velho? Tu é velho? Tu é velho. Mas é assim, é tudo na cordialidade. Dani, a vida é tão simples, é tão boa, a gente olhar
Isso não quer dizer que eu sou inocente, não, mas a gente olhar as coisas com amor, olhar as pessoas com um sentimento nobre de compaixão, de amor, de tolerância, isso é fundamental na nossa vida, isso faz a gente evoluir. Existe um ditado que diz assim, ó, quanto mais você dá, mais você recebe, mais você ganha. A parte material é supérfluo, Eu já pensei muito na parte material. No passado pensei muito, hoje não. A gente não dá mais valor à parte material. É claro que quando a gente tem, quanto mais se tem, mais possibilidades a gente tem de ajudar. Então esse é o sentido da vida. E eu vou te dizer assim, ó, eu ia deixar para o final, mas já vou antecipar isso aqui. Tá? Nós tivemos uma palestra agora recentemente, não sei se o Leonardo te contou, sobre o rei Salomão. Não. O histórico do rei Salomão. Importantíssimo, né? Aí a gente começa a ver de onde veio a sabedoria dele. Tá? Mas eu fui mais longe, né? Eu fiz uma colocação. No passado, nós tivemos um candidato a presidente da República chamado Dr. Enéas. O Enéas, meu nome é Enéas, todo mundo lembra. A emissora de televisão tentou ridicularizar ele com esse bordão dele, meu nome é Enéas, e tentaram levar para esse lado. E aí, a comunidade, as pessoas se influenciam muito pelo que vem da mídia. Sim. E a maioria das pessoas olhava ele como é louco, uma barba desse tamanho, careca, totalmente desarticulado em termos de postura, de estética, né? Mas esqueceram de dizer que ele era uma sumidade como médico cardiologista. Era doutor Enéas. Esse era doutor. Não é o título doutor, é porque ele tinha conhecimento. E é daquelas pessoas que eu sempre admirei, que ele veio lá de baixo. Nasceu no Acre, era pobre, estudou em escola pública, foi para o exército, se tornou sargento, se eu não me engano, depois fez medicina, conseguiu se formar e se tornou a sumidade que era. E partiu, amealhou um grande patrimônio que se desfez todo posteriormente para criar o tal do Prona, que era o partido político dele, para estruturar tudo. Porque ele tinha um ideal na vida. Mas é louco. Não, ele tinha um ideal. E eu te digo assim, ó, com toda aquela coisa, eu vinha conhecer profundamente o sentimento dele, e aí me deu uma guinada também na vida, com algumas colocações que ele fez. Eu vi que ele estava, o Serginho Grosman estava entrevistando naquele programa dele de meia-noite, né? Levava vários candidatos políticos lá para falar. E eu, por coincidência, assisti quando ele foi. E o programa do Serginho Grosman é de jovens. Sim. Ele traz jovens, não que ele seja, mas ele quer ser jovem, mas ele traz jovens, trabalha com aquilo. E direcionado pela direção da emissora, ele quis dar algumas conotações de ridicularização ao Enéas. E o doutor Enéas, com toda aquela sabedoria dele, e aí é a sabedoria que eu disse, é a mesma do Salomão, tá? No final, ele, que você diria deixaria como mensagem? E ele diz assim, ó, quantas palavras, né? Muito mais contextual, mas ele diz assim, ó, quando eu não conseguir, né, perceber a sensibilidade no meu ser humano, no meu semelhante, que semelhante quer dizer semelhante mesmo, né? Que o limpador de chão é o mesmo ser humano do astrofísico, que a semelhança como ser humano é igual. A única diferença é que aquele não teve oportunidade na vida, coitado, e faz aquilo e faz muito bem feito, daquele outro que teve oportunidade e conseguiu fazer lá. Quando eu não perceber essa semelhança, quando eu não for tolerante, quando eu não for bom e amoroso e puder ajudar esse meu semelhante, eu não tenho mais direito de viver. Aquilo
eu me emociono até hoje quando eu lembro daquelas palavras ali, tá? E aquilo silenciou o programa inteiro. Foi como um tapa de luva. E levantaram e aplaudiram ele de pé. Isso é o quê? Ah, não, é porque ele é supra conhecedor, porque ele é... Não, isso é o dedo de Deus, Dani. Isso é Deus atuando. É Deus atuando pro bem. Porque Deus só atua pro bem. Ah, não, mas ele castiga. Não, Deus não castiga ninguém. Deus não castiga ninguém. Você que faz a sua experiência ser boa ou ruim naquele momento, mas você vai aprender lá na frente. E tem um ditado que diz: você vai aprender durante a sua vida pelo amor ou pela dor. E aprende. Pode ter certeza disso. Muito bem. Nós estamos chegando na pergunta final. Então, quando chegar nessa pergunta final, eu sempre coloco uma pergunta para os meus convidados para eles refletirem sobre a sua própria vida e sobre os ensinamentos que a sua vida trouxe. Então é como se fosse passar a régua e fechar a conta da sua vida. Ah, mas antes disso, deixa eu só mais uma coisinha. O Dr. Ricardo está nas redes sociais, não está? O escritório, se alguém quiser encontrá-lo, como que faz para encontrá-lo? Nós estamos sim, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, o escritório tem também... Fala o endereço direitinho, o nome que está, lembra? Ah, não, aí não é comigo, aí tem que procurar a Bia. Eu já tô de idade para esse tipo Mas se botar coisa. Ricardo de Alcântara Rodrigues vai aparecer, achar. Vai aparecer. Então tá joia. Então, na verdade, o nome do escritório é Alcântara e De Biasi e Felizbino, advogados associados, né? Joia. Porque é eu, o William e o Juliano e a Bia, né? Certo. Então, só que agora eu tô me afastando, tá? Tô saindo da sociedade, vai permanecer a Bia como administradora e eles três. E eu vou ficar ali só naquelas coisas assim mais... Chegou a hora do desligamento, então? Não vou dizer que vou me desligar por completo, porque eu tenho que passar lá no escritório, seja de manhã, de tarde ou de noite, mas eu tenho que ir lá. Mas da dedicação... É por uma causa nobre, como diz a história. Eu vou me dedicar mais aos meus bichos. Essa que é a verdade, né? Mas é sempre ali. E até porque os meus clientes não são clientes, Dani, são meus amigos. Né? A gente cria um vínculo de amizade que é muito forte, muito arraigado, né? E muito embora o estatuto diga que você não deve assumir aquela, vamos dizer assim, a paternidade daquele problema, daquela causa. Você tem que distinguir. Você é advogado, você não é a parte, né? Mas a gente, quer queira, quer não queira, cria um laço de amizade, até porque é uma cidade menor, você conhece todo mundo. Sim. Né? E a gente é surpreendido a cada dia por esses clientes, né? Que te traz uma cesta de chocolates, que te traz um presente no final do ano, enfim, tem tantas coisas de agradecimento que vem, né? E coisas que emocionam a gente. Sim. Né? Que na área do direito tem muito isso, tá? Quando você realiza um trabalho com amor, com paixão, você consegue imprimir uma coisa que cria um vínculo e um agradecimento eterno. E não precisa dizer, muito obrigado. Não, você sente o agradecimento. Sim. Né? Então, isso, para mim, é muito emocionante, é muito forte. Né? E é esse o vínculo meu com a minha profissão. Então, eu jamais poderia largar o direito. Vai estar sempre em mim, né? E eu vou estar sempre no direito. Claro, com menos assim, vamos dizer, assiduidade, mas vou estar sempre lá. E no escritório vou estar sempre lá. Joia. E as pessoas vão agradecer por estar sempre lá. Eu ia para a pergunta final, mas resolvi fazer mais uma pergunta antes da última pergunta, a penúltima. Que é uma pergunta que não tem nada a ver com a tua área específica de domínio, mas é uma pergunta já que você puxou aí por sabedoria, puxou um pouco por espiritualidade, porque nós vivemos no Brasil agora, com o Rio Grande do Sul, passando por uma catástrofe lamentável e com histórias que doem demais. Os bichos, as pessoas...
a estrutura, enfim, tudo que envolve o ecossistema daquelas pessoas. E dentro de todas as explicações que você reflete, que você busca, que você estuda e que muitas vezes é Deus agindo e trazendo essa mensagem, eu sei que muitas pessoas que vão nos escutar, que vão assistir esse episódio, têm algum vínculo ou estão passando realmente por isso. E tendo todo o conhecimento, passando por tantas coisas como você já passou na sua vida, que aqui não deu para contar nem 0,0001% de tudo que você já viveu, tenho certeza de que já ressignificou, inclusive. E para quem não sabe, você e a Kika são sempre envolvidos com ações, com filantropia, com ajuda, tem essa sensibilidade, né? Essa entrega para o próximo. O que você diria? Seja lá um conselho, seja lá uma palavra, seja lá uma explicação sobre isso que está acontecendo, sobre essas pessoas que de repente vão ter a oportunidade de te escutar agora. Eu diria assim, ó, Dani, na vida tudo tem um significado, tudo tem uma justificativa, né? É uma catástrofe? Não tenha dúvida. Tem situações lamentáveis? Tem. Mas cabe a gente, né, olhar pelo lado positivo da coisa. Mas como é que você vai olhar uma coisa positiva numa tragédia dessa? Dani, quantas pessoas se voltaram a fazer a filantropia? Nós temos um grupo nosso aqui que mandou um caminhão de água ontem eu estava mandando hoje para Porto Alegre. Lá em Lauro Miller, em Orleans, são carretas de pessoas que estão se sensibilizadas com a questão e estão se tornando mais humanos, né? Até porque no Brasil, né, tudo isso aí de catástrofes é decorrente muitas vezes do pensamento negativo que é criado. Veja, vou lhe dar um exemplo. Não é o caso do Rio Grande do Sul, pelo contrário. O Rio Grande do Sul é uma terra que eu amo muito, até porque meu pai era de lá, né? E porque eu tenho muitos vínculos com o Rio Grande do Sul. Para complementar ali, eu tenho hoje o título de cidadão recebido pelo governador do Rio Grande do Sul, de cidadão tradicionalista do movimento tradicionalista gaúcho. Me foi dado ano passado. Que bacana, né? Parabéns. Então, assim, veja o vínculo que nós temos, né? Mas veja quantas pessoas se tornaram solidárias que estavam embrutecidas. Quantas pessoas passaram a se sensibilizar com o seu semelhante por conta da tragédia. Então, esse é o lado positivo da coisa. O ser humano se transformou e voltou-se interiormente para ajudar. Olha quantas pessoas estão ajudando, se mobilizando. Pessoas que nunca... aquele surfista lá do Rio de Janeiro que veio com a tropa dele, os amigos dele, de carro com jet ski para ir para Porto Alegre para fazer, auxiliar, né? Tudo isso, e olha as imagens que a gente vê, né? O povo está sofrido, nós temos tido perdas, temos, mas isso é o ciclo da vida. As perdas são os ciclos da vida, mas o importante é o que você tira de lição daquela tragédia, daquela história, né? Veja, o ser humano, o brasileiro principalmente, precisa dar uma reciclada no seu conceito religioso. Principalmente isso. Você vê, a vida tem que ter religiosidade. Não é religião titulada. Eu digo religiosidade. Você tem que ser voltado mais para Deus. Para a espiritualidade. Para a espiritualidade. Para você conhecer a sua essência. Se você não conhecer a sua essência, você é um pedaço de pau. Não produz nada. É uma figueira seca. Então, nós temos que ter retorno ao nosso interior para ver o que efetivamente nós somos, né?
E a vida não se diz assim, a vida é só isso aqui. Não. A vida tem que ter um outro significado, tem que ter uma outra dimensão. Mas não tem. Quem foi para lá não voltou para dizer. Eu te pergunto o seguinte: quando você foi gerada na barriga da sua mãe, era o seu mundo e aquele mundo é o que você conhecia. Você teve uma limitação de vida ali, 9 meses. Quando você nasceu, o que aconteceu lá? Você morreu lá e nasceu aqui. Então veio para uma nova dimensão. E assim é a vida. Quando você parte daqui, você parte para algum lugar. E você sente isso, né? Eu não vou entrar no campo religioso desse ponto, porque aí vai a questão pessoal de cada um. Né? Crenças, né? As crenças envolvem crenças, e eu não costumo transmitir as minhas crenças mesmo, mas eu tenho experiências que me representam isso aí. Você tem eu pergunto para você que é da sua área também, qual o significado do sonho? Para que você sonha? Por que você sonha? Tem que ter algum significado? Tudo na vida tem significado. Sim. Tudo tem um ponto. Nós temos é que descobrir. Mas para descobrir, você tem que estar limpo. Como dizia o Cristo, você tem que se tornar criança. Tem que ter o sentimento de uma criança. E eu, graças a Deus, falando em criança, aí eu amoleço de vez. Porque não tem uma criança que eu não chegue perto e que não chegue perto de mim. E que nos associemos. Isso é muito gratificante. Eu tenho sobrinhos que no passado, né, eram pequenos e eu que acompanhava, queriam me chamar de pai, né, e eu não deixei porque eu não era pai, eu era tio. Né, e assim vai. E é exatamente isso, é você se tornar criança, né, para você ser puro. Puro que eu digo não é santo, não. É você ser puro no seu pensamento, você não pensar o mal contra ninguém, nem contra as coisas. Você procurar pensar sempre o bem. Isso é fácil? Não, o Ricardo vai ali, falou um monte de coisa e tal, mas eu quero ver ele botar na prática. É difícil. Principalmente, pode observar, cada coisa que você se propõe a fazer não era tão simples, mas quando você se propôs a fazer, ela se tornou mais complicada, mais difícil, mais suada. Mas você vai atrás e consegue conquistar. Esse propósito na minha vida eu sempre tive. Nunca recuar. No bom sentido, né? Sim. Claro, quando a gente está errado nas coisas, a gente recua. Sim. Né? Tem que ser tolerante, aberto e aí sim vem a humildade. Aprender. É uma aprendizagem. Não, eu errei. Isso aqui não é... Não, isso aqui não está certo. Eu sou teimoso, eu sou cabeça dura. Mas no momento que tem que reconhecer, eu também reconheço. Se fizer uma boa sustentação, consegue te comer. Muito bem. Então vamos para a pergunta final, que era aquela que eu iria fazer, que é a seguinte. Eu sempre peço para a pessoa pensar o seguinte: se fosse passar a régua da conta, fechar a conta da sua vida até aqui, e você olhasse para trás tudo que você viveu, tudo que você aprendeu e fosse compilar, resumir isso em uma pequena frase dizendo assim: eu, Ricardo, vivi o que vivi e aprendi que... Aprendi que a vida é muito bela. Aprendi que a vida é a essência de Deus. Né? Voltar no passado, não. Eu escutei um pensador falando que você não deve voltar no passado, porque aquele passado que você volta, ele vai estar diferente. Se você voltar no pensamento, na vida, você vai estar diferente ali. A sua visão será diferente. É a mesma coisa de um livro. Você pega um livro hoje e lê. Daí uma semana depois você vou ler esse livro de novo. Cada frase que você encontra naquele livro está diferente no seu pensamento. Né? Agora, é a mesma coisa, saudade, você sente saudade, mas a saudade boa, não aquela saudade sofrida, dolorida, uma saudade boa. Que tempo bom que foi, como eu vivi bem, como eu fui feliz, né? É o que a gente sempre comenta no nosso grupo lá do Colégio Marista, né? E é impressionante porque todos, sem exceção, têm o colégio, né, como uma marca gravada no coração. E isso não modifica nunca. Eu lembro cada passo que eu dei na minha vida. Esse cara está falando loucura. Cada passo que eu dei na minha vida marcou, porque eu vivi.
E quando você vive, você lembra, você recorda. Diz o Glauco, lá na nossa associação, que eu participei lá atrás da época do Dom Pedro, do não sei o que, porque eu começo a contar histórias, né? E porque eu li aquilo, eu me lembro, eu me recordo, e aí eu vou contando, vou falando. Mas é interessante. E vem as coisas assim, espontaneamente na minha vida, tá? Vem espontaneamente. Não dá para definir com uma ou duas palavras. Eu só digo assim, ó, repetindo o que disse o Enéas, eu quero ser sempre útil, quero ser sempre bom e útil ao meu semelhante. No dia que eu não puder fazer isso, eu não quero estar aqui. Uau, eu sabia que ia ser uma conversa produtiva, né? Eu tinha essa certeza. E assim como para mim foi especial, tantos ensinamentos, tantas mensagens profundas que a gente precisa refletir para digerir e compreender de verdade, eu tenho certeza que alguma pessoa vai se sentir tocada ou vai inspirar alguém. Esse foi o meu amigo Ricardo de Alcântara Rodrigues e esse foi o episódio de número 15. Eu te encontro no próximo episódio. Até mais!